Que não sejamos pegos pelo laço espiritual do mal, que estejamos atentos permanentemente para ouvir a voz de Deus e ser luz nesse mundo. Amém. Nesse vídeo, você irá entender sobre os dois tipos de pessoas que o mundo espiritual vê quando olha para nós. E como você poderá saber que tipo de pessoa você é, observando em sua vida os aspectos que iremos falar nesse vídeo. Esperamos que você se avalie e venha ser o tipo de pessoa certa. Uma coisa que as pessoas têm que ter em mente é que o diabo não está no inferno, ele está na terra. E vemos que a terra hoje é reflexo da administração do mal. E vemos pessoas que olham para o mundo e a forma como ele está. E para elas está tudo normal. Vemos cada vez mais valores e conceitos sendo disseminados através de ideologias e crenças. Mas tudo que aparece de novo vai contra os princípios cristãos. E vemos que as pessoas vivem nesse mundo sem considerar a Deus. Têm em suas mentes o conceito de que Deus é amor, de que Deus é algo longe. Na verdade, só lembram de Deus quando acontece alguma coisa ruim. Vão na igreja apenas em batizados ou casamentos. E para piorar, as próprias igrejas muitas das vezes são denunciadas com escândalos. Não só das instituições, mas como também de seus membros. E tudo isso afasta ainda mais as pessoas de Deus. E as pessoas vão vivendo conforme as coisas desse mundo, de forma que o mal tem cegado o entendimento das pessoas. Mesmo que elas estejam mentindo, mesmo que elas tenham ódio de alguém, mesmo que elas cultuem divindades que não são o próprio Deus, mesmo que estejam se embebedando, se prostituindo, mesmo que estejam fazendo tudo isso, elas se consideram filhos de Deus. E com esse entendimento, vão vivendo e agindo conforme as coisas desse mundo. Mas o que elas não sabem ou não se deixam saber é que esse mundo é do diabo e seus demônios. Como podemos ver em 1 João capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Vemos que João nesse versículo faz uma distinção. Quando fala, sabemos que somos de Deus, isto é, sabemos que somos diferentes desse mundo. O mundo não é de Deus e o diabo não está no inferno. E se esse mundo não é de Deus e se eu vivo, faço e compactuo com as coisas desse mundo, logo eu sou do mundo. Logo eu não sou de Deus. Eu sou do diabo. Eu sou do mundo. É uma questão de entendimento. Mas o mal tem cegado o entendimento das pessoas, como podemos ver em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O diabo não quer que você conheça a Deus de verdade, e para isso ele cria conceitos, ideologias, religiões, teorias. Ele cria de tudo para que você não conheça a Deus, pois a partir do momento que você conhece a Deus e tem o Espírito Santo dentro de você, automaticamente a glória de Deus resplandece sobre você. A glória de Deus é a luz de Deus, é a palavra de Deus. Amém, pessoal? E a partir do momento que a glória de Deus chega até você, então você fica aceso. No mundo espiritual você tem uma chama sobre você, e o diabo enxerga essa chama. Você passa a viver nesse mundo não sendo desse mundo. Você passa a ser contra as ideologias e novos costumes e festas impostas por esse mundo. Há uma separação. Você é santificado pelo sangue de Cristo. Entenda, santo significa separado. Então você é santificado. Você é separado. Separado de quê? Das coisas desse mundo. Então, o diabo sabe quem é aceso e quem é apagado. E quem é apagado já é dele. Ele não está atrás de quem é apagado. Ele está atrás dos acesos. Há uma festa nos céus quando uma pessoa é convertida em Jesus. Mas também há festa no inferno, quando uma pessoa que era de Cristo tem sua chama apagada. E para pegar os acesos, o diabo cria laços. Por isso que o apóstolo Pedro diz assim, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Vemos que Pedro não está dizendo essas palavras para os apagados, e sim para os acesos, para os que são filhos de Deus. Meu amigo e minha amiga,
O diabo odeia as pessoas acesas. Ele vê isso no mundo espiritual. Se você tivesse a visão espiritual, você veria as pessoas na rua, e em meio à multidão você veria algumas pessoas com uma chama, uma marca, e outras sem essa chama, simplesmente apagadas. As pessoas acesas não são bem-vindas nesse mundo. São chamadas de preconceituosas, de caretas, de santinhas, de bitoladas, de loucas, de fanáticas. Enfim, as pessoas acesas são alvo, pois não são bem vistas no mundo do diabo. E uma coisa que você deve entender é que, a partir do momento que você resolve se converter em Cristo, automaticamente você irá se separar de amizades, de lugares, de modas, de estilos musicais. Você irá se separar das coisas desse mundo. E por que de tudo isso? Porque o mundo e as coisas que há nele não são de Deus. E ser de Deus envolve sacrifício. E por isso muitos não querem ser servos de Deus. Com isso podemos entender o que Jesus disse em Lucas 9, versículo 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. E o que é a cruz, senão o símbolo máximo de sacrifício? Quem ia ser sacrificado na época de Roma, carregava a cruz até o local da crucificação. Quem quer ser de Cristo tem que sacrificar a si próprio. É o que ele mesmo está dizendo. E esse sacrifício é diário. São todos os dias. E vemos que as pessoas vivem nesse mundo sem sacrificar nada. E se acham filhas de Cristo, as pessoas vivem no engano. E o mal trabalha forte para que a conversão seja algo discriminado na visão desse mundo. As pessoas dizem assim: e fulano como está? Ah, aquele virou crente. As pessoas falam com ar de deboche, como se a pessoa que se converteu fosse uma idiota. Mas se perguntam: como está Beltrano? E a resposta é: ah, Beltrano tá cheio de mulher, está cheio da grana com um esquema aí. Então, esse Beltrano é bem visto. As pessoas desprezam as coisas de Deus, porque não são de Deus. Na verdade, elas são do diabo e ignoram isso, pois são apagadas. Com isso entendemos o que Jesus disse em Mateus 10, versículo 34. Não penseis que vim trazer paz à terra? Não vim trazer paz, mas espada. A paz é o convívio pacífico, é viver em concordância, mas ele diz que veio trazer a espada, isto é, ele veio dividir. A espada serve para guerrear contra algo. Jesus veio para trazer a divisão. E isso é inconcebível na visão desse mundo. Pois para esse mundo Jesus veio para unir e não para separar. Mas vemos que é exatamente o contrário o que ele fala nesse versículo. E as pessoas não entendem, pois o mal tem cegado o entendimento dos incrédulos. Quem é aceso é alvo constante do diabo. E o aviso de Pedro sobre o diabo caçar as pessoas como um leão é um aviso para os acesos, para os convertidos. Portanto, se você é uma pessoa de Deus, você há de se preocupar e vigiar para que não venha cair no laço do passarinheiro, descrito no Salmo 91. O diabo caça os acesos, e você tem que entender que o diabo tem estratégias específicas. Os laços dos recém-convertidos é um, os laços dos que já são experimentados na fé é outro. Para aqueles que já servem na obra, que são pastores, membros, os laços são diferentes. Para esses o diabo traz até pessoas influentes para cegar o entendimento, para ativar o orgulho, entende? Se você está aceso e é luz nesse mundo, você pode contaminar o mundo do diabo com a luz de Deus. Para o diabo você é como uma praga que se espalha no mundo dele. O evangelho é uma praga para o diabo. O agricultor, quando vê que suas plantações estão com alguma praga, ele logo toma atitudes para exterminar aquelas pragas. O diabo é a mesma coisa. Ele quer exterminar a luz que as pessoas de Deus possuem. E para isso, ele age nos sentimentos. Ele observa os pontos fracos das pessoas. Ele usa a de quem é apagado para criar problemas. Seja confusões na família, seja algum tipo de prejuízo, seja para tentar os seus desejos, ele se utiliza de coisas e pessoas para te apagar. E sem você perceber, você estará fazendo as coisas desse mundo, concordando com esse mundo. E no final, o diabo consegue o que ele mais deseja, que é a sua alma. Entenda, só existem dois tipos de pessoas nesse mundo: aqueles que têm luz e aquelas que estão em trevas. Jesus fala disso em João capítulo 12, versículo 43.
porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Quando a pessoa é apagada, ela ama mais a glória desse mundo, ama a glória da riqueza, da ostentação, a glória de ser isso, de ser aquilo. O diabo vê com clareza aqueles que são de Deus e aqueles que não são. As pessoas acesas são a glória de Deus neste mundo. Você é a glória de Deus neste mundo. Não interessa o grau de educação, não interessa a sua raça, a sua cor, não interessa o que você fez ou deixou de fazer. Uma vez que o Espírito de Deus está em você, você passa a ser a glória de Deus neste mundo. O diabo vê essa luz e ele tem inveja. Ele fica com ira, com ódio. Ter a glória de Deus nesse mundo é um privilégio exclusivo do ser humano. Os anjos gostariam de ser a glória de Deus nesse mundo, mas não podem, pois eles são espirituais e agem no espiritual. Nós somos físicos e podemos agir como a luz de Deus no mundo físico. Com isso entendemos o que está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Ser a glória de Deus nesse mundo não é simplesmente estar na igreja. Há muitos dentro da igreja que são apagados. Entenda, a verdadeira glória se dá quando estamos fora da igreja, fora do ambiente de Deus. Quando estamos no mundo, a verdadeira glória se dá da porta da igreja para fora. Tem muitos crentes que ouvem dos incrédulos. Você é crente, mas é legal. Cuidado. Lembre-se que Jesus veio trazer a espada e não a paz. Não é você que tem que se adequar às trevas, e sim as trevas que têm que se tornar luz. Se você tem um parente, um amigo, que é do mundo, e essa pessoa te chama para fazer alguma coisa, ou ir a algum lugar, avalie, tenha a sua fé definida. Quando você for a algum lugar, pergunte a si mesmo: Jesus estaria aqui? Se a resposta for não, afasta-se. É uma questão espiritual. Tem que ser o contrário. Uma pessoa viciada em filmes pornô assistiria um filme pornô dentro da igreja? E por que não? Porque, no fundo, a pessoa sabe que o ato de ver filmes dessa categoria são coisas das trevas. E a igreja é um lugar de luz. E coisas das trevas não habitam na luz, percebe? O ambiente tem um aspecto espiritual. Portanto, você não pode ser uma coisa dentro da igreja e fora dela ser outra coisa. Se você está aceso, você quer que as pessoas fiquem acesas igual a você. Nós recebemos o Espírito Santo para, enquanto estivermos nesse mundo, fazermos as pessoas serem luz como nós. Se eu sou cristão, mas digo assim, eu não sou bobo, eu sou cristão, eu não sou como esses do mundo aí, eu tenho a minha glória. Se você agir assim, saiba que você já perdeu a sua glória. Você não tem que se sentir melhor do que ninguém, e sim entender a responsabilidade que você carrega. Como vemos em Lucas 12, versículos 47 e 48. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Aquele, porém, que não a conhece e faz coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. O que Deus deseja é que você seja um semeador, que você seja luz, e dissipe as trevas que há nas pessoas. Não julgue ninguém, mas tenha misericórdia e leve luz aos apagados. Mas para você conseguir fazer isso, para você conseguir ter a força necessária para ajudar a quem precisa, você precisa do Espírito Santo. É Ele que te faz luz. Talvez você tenha depressão. Talvez você tenha um complexo de inferioridade. Você não se sente capaz, mas quando você tem um verdadeiro encontro com o Espírito Santo, você se acende. Essa glória é tão grande que você não consegue guardar para si. Quando você decide conhecer a Deus, toda a depressão acaba, os complexos acabam, e você sai sendo luz nesse mundo, e o diabo, por mais que ele te odeie, ele não pode te tocar. Ele só poderá te tocar se ele conseguir te apagar. Mas ser aceso ou apagado é uma decisão de cada um. Ser aceso exige sacrifício e renúncia, e ser apagado é deixar ser guiado pela voz do coração. Viver nos prazeres desse mundo é estar satisfazendo os desejos do coração. Ou seja,
Ser apagado é muito mais fácil do que ser aceso, e por isso vemos o mundo como está. O sacrifício de seguir a Jesus parece grande, mas não é nada comparado à salvação de nossa alma. Não viveremos para sempre. Aqui é apenas uma parte da nossa existência. Mas o que fazemos aqui define para onde iremos no futuro. Obrigado por assistir a esse vídeo. O nosso intuito aqui no YouTube é levar a palavra de Deus para as pessoas. Se esse vídeo te ajudou ou fez sentido para você, por favor, compartilhe. Deixe seu like e se inscreva aqui no canal, isso ajuda muito o nosso trabalho. Fiquem com Deus.